Talvez o milagre que você deseja esteja esperando por você. Parece estranho, né? A gente passa a vida pedindo algo a Deus, ao universo, sem perceber que o que a gente pede pode já estar pronto, nos esperando. A gente só precisa ir buscar. E o caminho para buscar pode não estar em uma oração, e sim em uma simples decisão. Esses dias eu estava revendo uma cena do filme O Todo-Poderoso, aquele filme com o Jim Carrey, e tem uma cena que ele conversa com Deus, que é interpretado pelo Morgan Freeman, e em determinado momento Deus fala mais ou menos assim, né? Se você quer um milagre na sua vida, seja um milagre. E eu fiquei pensando nessa cena, o quanto de verdade tem nisso, né? Se a gente parar para pensar. Porque muitas vezes a gente está esperando que as coisas aconteçam com uma intervenção externa, quando na verdade a gente só precisa começar a fazer a movimentação, né? A gente só precisa tomar uma certa atitude, uma decisão na vida para conseguir fazer as coisas fluírem, né? Eu fico pensando assim nas últimas realizações que eu consegui na minha vida em relação a essa Kombi, em relação às transformações que aconteceram na minha vida, e todas elas partiram de uma decisão. E essas decisões muitas vezes no momento elas não parecem nada, né? Ou os olhares de fora, maluquice, doideira, mas como fazem diferença depois. Essa tendência que as pessoas têm, né, de esperar que alguma intervenção externa mude a vida delas, né, que alguém vai fazer, que um milagre vai acontecer, que vai ganhar na Mega Sena. Essas coisas vão fazendo cada vez mais os nossos sonhos, os nossos planos serem adiados, talvez indefinidamente, né? Quanto mais a gente fica esperando, mais as coisas vão demorando para acontecer, e às vezes o timing disso passa e aí a gente não consegue mais fazer. E às vezes é uma simples ação, um simples movimento, uma simples decisão faz com que a gente dê um passo, que comece a movimentar as coisas e a gente siga em frente e consiga realizar os nossos sonhos. A gente cresce acreditando que as mudanças virão do mundo externo. Um encontro inesperado, um bilhete premiado, um golpe de sorte. Como se a vida em algum momento fosse simplesmente virar a chave. Mas quando você olha com calma para a sua própria história, percebe uma coisa curiosa. Muitas vezes o que realmente mudou o rumo da sua vida não foi um milagre, foi uma escolha. Às vezes pequena, às vezes até controversa, mas uma decisão que muda a direção da história. Normalmente essas decisões, elas acabam se transformando em rupturas, transformações, né? Que muitas vezes para fora não faz sentido e às vezes para a gente mesmo, a gente fica naquela dúvida, será que eu tomei a decisão certa? Porque logo no começo nada muda, né? Ou então tudo fica bagunçado, vira um verdadeiro caos na nossa vida. Parece que a gente andou para trás, parece que a gente começa a pensar, caramba, eu surtei, fiz merda, estraguei a minha vida. Mas aos poucos as coisas vão se encaixando, né? É que nem você pegar um saco de coisas e jogar para cima, vai cair tudo espalhado, né? Mas quando você começa a juntar as coisas, começa a separar essas coisas e organizar e joga fora aquilo que você não precisa e dá prioridade àquilo que faz sentido para você, as coisas começam a fluir de verdade. A real é que a maioria das pessoas seguem a vida de uma forma automática, né? No modo automático, e muitas vezes acabam tomando decisões e fazendo escolhas que elas nem percebem. A própria falta de escolha já é uma escolha. Você deixar de escolher alguma coisa, deixar de escolher um sentido para a sua vida, alguém está escolhendo para você. E isso faz com que a gente vá seguindo caminhos que muitas vezes não é aquilo que a gente quer, sabe? Mas a grande verdade é que pequenas decisões, elas alteram nossas trajetórias. Elas fazem com que cada coisinha vá mudando a direção que a gente está levando. E se a gente não souber direcionar para aquilo que a gente deseja, a gente acaba indo para o sentido que a gente não percebe no começo, mas cada decisãozinha vai transformando a nossa vida numa coisa que ali na frente a gente chega e fala, cara, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu cheguei nesse ponto da minha vida? Muitas vezes caindo lá embaixo, né, no fundo do poço. E muitas vezes a gente começa a tomar decisões sóbrias, pensadas,
que colocam a gente num rumo diferente daquilo que as pessoas esperam, e elas começam a questionar você, né? Meu, você tem certeza do que você está fazendo? O que você está buscando para você, né? E às vezes são decisões importantes, como mudar de cidade, terminar um relacionamento, mudar de emprego, mudar de carreira, começar um novo estudo, uma nova faculdade, mudar de país. São decisões, como eu disse antes, que causam uma ruptura. E muita gente não está preparada para isso. Essas decisões inevitavelmente vão colocar a gente em situações desconfortáveis. A gente vai sofrer algumas pressões sociais, perrengues financeiros, mas desde que a gente tenha se planejado para isso, tenha feito as coisas de caso pensado, a gente passa por isso de uma certa forma tranquila. Não vou dizer que vai ser fácil, porque não vai, porque muitas vezes a gente vai entrar num desconforto grande mesmo, mas são decisões que lá na frente elas vão fazer sentido para a gente, sabe? A verdade é que cada decisão que a gente vai tomando, ela vai criando novas possibilidades para a gente. E essas possibilidades podem ser boas ou ruins, de acordo com aquilo que a gente faz de escolha, né? Por isso que eu bato muito na tecla de fazer escolhas pensadas. Você já deixou de tomar alguma decisão por medo ou por querer agradar e que te complicou na sua vida? Deixa aí nos comentários. O curioso é que essas decisões quase nunca parecem grandes no momento em que acontecem. Principalmente para quem está vendo de fora. De fora, realmente pode parecer impulso, mas muitas vezes é apenas o momento em que uma pessoa percebe que continuar igual também é uma escolha, e talvez seja essa escolha que ela não quer mais fazer. Quando a gente fica esperando uma mudança que venha de fora, às vezes pode acontecer, não vou dizer que nunca vai acontecer, e senão vai ter um monte de gente aqui falando que comigo aconteceu, comigo não sei o quê. Mas você concorda comigo que ficar esperando um milagre acontecer vai ser bem mais difícil para o seu sucesso do que você tomar uma decisão que ajude você a seguir em frente? Essas decisões que a gente toma, raramente elas parecem milagre no começo, né? Muitas vezes elas parecem até pesadelos. A gente começa a fazer uma coisa e, nossa, é tanto confronto que a gente enfrenta. Muita gente desiste, sabe, no meio do caminho. E tudo bem, porque é uma cobrança pesada. E às vezes você não se planejou direito. Às vezes você simplesmente tomou a decisão de uma forma precipitada. E aí talvez essa decisão não tenha sido errada, talvez o que foi errado foi o timing. Então não tem nada de errado também você tomar uma decisão e de repente voltar para trás, querer consertar isso e refazer, às vezes não é possível, né? Às vezes você termina um relacionamento e não tem mais volta. Às vezes você muda de cidade e não tem como voltar depois. Por isso que eu falo que tem que ser uma coisa muito bem planejada, muito bem pensada, tomar cuidado para não agir com impulso, pensando só com os desejos. A razão tem que estar acima dos desejos, a razão tem que estar acima dos impulsos, para que a gente consiga tomar uma decisão certa e no momento certo. Nem toda decisão muda a nossa vida. Às vezes a gente está esperando que aconteça uma transformação gigante, sabe? Por exemplo, você chegar para sua esposa e falar para ela, olha, eu quero mudar de cidade, esperando que ela vai falar não, que não sei o quê, e de repente ela, não, vamos embora, vamos junto. Às vezes você ficou com essa coisa presa 6 meses, 1 ano, pensando em como falar para sua esposa isso, e na hora que você chega lá e ela abraça a ideia com você e vamos, e você fala, porra, podia ter feito isso antes, sabe? Mas é verdade que muitas decisões e muitas escolhas, elas vão transformar nossa vida de uma forma muito poderosa. Então, mais uma vez, eu bato na tecla, né, de seja consciente da decisão que você está tomando, não faça nada por impulso, não faça nada por sentimentos emotivos, né, como raiva, sentimento, euforia. Porque às vezes você se apaixona por uma pessoa que está a milhas de distância de você e já toma aquela atitude maluca, né, de puta, vou mudar de cidade, vou encontrar com ela, e chega lá e, putz, não é nada daquilo que você esperava. Tem que ter esse cuidado também, sabe? A gente tem que estar certo do que está fazendo. E tem algumas escolhas que elas, infelizmente, elas não têm o timing certo. Elas simplesmente acontecem. No meio de uma discussão,
Você é colocado na parede, tem que dizer sim ou não, vou ou não vou. E aí é um momento que você tem que sentir aquilo vir de dentro do seu coração, aquela resposta. Você não pode ter medo de dar essa resposta e dar uma resposta diferente daquilo que você daria para uma pessoa, ou para uma proposta de emprego, ou para uma mudança qualquer que vai acontecer na sua vida, só porque você não quer magoar uma pessoa, ou você tem medo de perder o emprego, ou porque você tem medo de ficar sozinho. Mas é legal você ver, depois que você toma essas decisões, quanto tempo passa, quando as coisas começam a acontecer, começam a se realizar, é muito bom você saber que tomou a decisão certa. E eu gosto de dizer, e eu ouvi esse conselho também de pessoas muito sábias, que quando a gente toma uma decisão que vem do coração, porque vem da alma. Quando a gente sente só no pensamento, é a mente que muitas vezes está nos enganando, muitas vezes está nos levando para caminhos errados, querendo nos manter no conforto, né? O nosso cérebro ele é programado para nos manter seguros. É muito difícil você tomar uma decisão só com a razão. A gente não pode ter medo de seguir a nossa vida, de seguir nossos sonhos, de seguir nossos desejos. Afinal de contas, provavelmente é isso que a gente veio fazer aqui, experienciar, sabe? Viver essas experiências. E quando a gente sente essas coisas de dentro do coração, muito provavelmente é o que está no caminho para a gente seguir. Eu vejo que muitas vezes quando eu estou fazendo alguma coisa que eu estou empurrando com a barriga, ou que não é aquilo que eu quero, que não está me fazendo bem, isso vai transformando a minha vida num mar de problemas, a sua vida vai transformando numa bola de neve de coisas ruins, e você vai ficando cada vez mais encurralado nessa situação, até a hora que você explode e dá um basta. Talvez os milagres não existam, pelo menos não da forma como a gente costuma imaginar. Eles não costumam vir acompanhados de música épica ou sinais do céu. Muitas vezes eles chegam disfarçados de algo muito mais simples, uma decisão, uma conversa difícil, uma mudança de direção, um passo que ninguém pode dar por você. É verdade que nem toda decisão muda uma vida, mas algumas mudam. E quando você olha para trás, anos depois, percebe uma coisa curiosa. Aquele momento não foi apenas uma escolha qualquer, pode ter sido seu milagre. Foi o ponto exato em que a sua história começou a tomar outro rumo. E então, eu deixo uma última reflexão para você. Qual decisão você já sabe que precisa tomar, mas continua esperando um milagre para evitar?